vem na nossa mente, eu digo infelizmente, mas ao mesmo tempo felizmente, né? A gente pensa em comemoração, a gente pensa em comprar presente, e se a gente fosse refletir um pouquinho hoje, né, sobre o verdadeiro sentido do Natal. Deus abriu mão, se a gente fosse analisar Deus pela nossa ótica humana, abriu mão do momento com a sua família, para vir assistir aqui a terra. E você abriria mão de um momento com a sua família para vir cultuar a Deus, comemorar algo na casa de Deus? É algo para a gente refletir ao longo da história. Porque às vezes a gente prioriza demais a nossa família precisa ser prioridade. Certo, né? Mas quando se pesa a família e Deus tem que sempre estar em primeiro lugar. E a gente às vezes prioriza nossos momentos, nossas diversões, nosso lazer, que isso faz parte da vida. Deus não é contra isso, pelo contrário, Deus quer que sejamos felizes, que a gente usufrua e desfrute do melhor que a vida tem a nos oferecer. Mas às vezes a gente supervaloriza isso e esquece Deus. Deus fica esquecido. E algumas mensagens de Natal, e eu coloquei como título o aniversariante esquecido. Porque as pessoas às vezes esquecem que Natal é aniversário de Jesus. Hoje a gente podia estar aqui com um número um pouco maior, né? Não estamos. E todos nós temos as nossas desculpas. Meu nome já fala, é desculpa. Porque as pessoas falam, o Senhor não sabe da minha vida, e Deus sabe. Realmente Deus sabe, graças a Deus Ele sabe, né? Mas é a coisa para a gente pensar, para a gente rever os nossos conceitos. Porque nós passamos o ano inteiro pensando no Natal. Mas na realidade só acabamos vivendo o espírito de Natal quando entramos no mês de dezembro, aquela correria, né? As empresas agendando lá as festas, as confraternizações, a gente já vendo para onde a gente vai fazer a ceia do Natal, onde a gente vai se encontrar com família, e é um tal de caça, né? Tanta coisa que a gente nunca come, que a gente às vezes não sabe nem o nome, a gente vê, é Chester, é Bender, é tanta coisa que a gente corre atrás, né? É pra caralho, a gente se desdobra para isso. É só no mês de dezembro, a gente fica de janeiro a novembro, esquece do Natal. E quando a gente pensa em Natal, quando a gente vai trabalhar um pouco a palavra Natal, o sentido etimológico, ou seja, a origem da palavra Natal, vem lá da Itália, né, no latim, natalis. E o sentido etimológico da palavra Natal é nascimento. A data e a comemoração do evento foram escolhidas exatamente por ocasião do nascimento do menino Jesus. Mas a verdadeira essência do Natal é o reencontro do céu e da terra. Eu digo reencontro porque já no Éden havia uma certa espécie de encontro entre o céu e a terra. Quando Deus formou o primeiro casal, o ser humano colocou lá, mas Deus tinha um contato diário com eles. Havia essa espécie de encontro guardado as devidas proporções. Mas o que podemos reaprender hoje sobre o Natal? Eu digo reaprender porque a gente tem que estar reaprendendo sempre, né? Olhando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, o capítulo inteiro, né, gente? Que vai até o versículo 52. Eu não vou ler inteiro com vocês, mas Lucas é um dos narradores dos evangelhos que mais traz para a gente detalhes pitorescos, detalhes importantes do Natal. E no capítulo 2, eu acho que esse capítulo é fantástico, que traz para a gente rever, reviver, relembrar e repensar sobre o Natal. E eu coloquei como título dessa mensagem, Natal, o encontro do céu e da terra. E assim como a gente se prepara para o Natal, nesse texto nós vemos que houve uma preparação para o Natal. No versículo 1, versículo 6 diz o seguinte:
naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Então veja que Natal não foi algo assim instantâneo que Deus falou, é hoje e aconteceu, não. Houve uma preparação para que acontecesse esse evento milagroso que foi o encontro do céu e a terra, esse encontro que marcou a história, que foi o divisor de águas e que ainda hoje continua escrevendo história, marcando vidas. Houve uma preparação, assim como nós nos preparamos, só que nós nos preparamos, como eu disse, quando entra no mês de dezembro. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a preparação do Natal, o verdadeiro Natal, começou antes da fundação do mundo. Quando a gente lê o Evangelho de João, lá no capítulo 1, João começa o seu Evangelho dizendo o seguinte: no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E lá no versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Deus começou a planejar o Natal antes mesmo de Adão e Eva estarem no paraíso. Porque Deus já sabia que eles iriam pecar, e por causa do pecado precisaria vir o próprio menino Jesus para resgatar a humanidade e trazer de volta para Deus. Então Deus já prepara e planeja, Ele não só prepara, Ele planeja o Natal desde a fundação do mundo. E aqui nesse texto, não só em Lucas, mas a gente vai ver em Mateus, principalmente em João, Deus começa a preparar agora também os elementos, os artistas humanos desse evento. Deus começa a preparar uma mulher chamada Maria, que estava noiva de um certo cidadão chamado José. E o anjo chega para Maria e fala assim: olha, salve agraciada, tu és bendita entre as mulheres, porque Deus te escolheu para ser mãe do Salvador. E ela fica assim, mas Senhor, como é que vai acontecer isso? Eu não tive ainda contato com José. Nós não tivemos relacionamento íntimo, nós estamos apenas noivos. E o anjo fala: fique calma, porque o que tinha de nascer é fruto do Espírito Santo. Então Deus começa a preparar agora os elementos humanos. Veja que há esse encontro entre o céu e a terra. O anjo vai lá, o anjo Gabriel, e fala com Maria. Mas ao mesmo tempo, José precisava ser preparado. Porque procure se colocar na cabeça de José. Daqui a pouco Maria chega assim: José, tem uma notícia para te contar. Fala, Maria, estou grávida. Opa, o que é isso? Seria um choque para José e um choque para a própria Maria, gente. Porque na lei daquela época, a mulher grávida, se não for do marido adulto, era apedrejada. Mas o anjo, o José tem um sonho. O anjo fala com ele: olha, fique tranquilo, é fruto do Espírito Santo. Olha, não fique resguardado, receoso em tomar Maria como a sua esposa. O que está no ventre dela é fruto do Espírito Santo. Deus prepara José, Deus prepara Maria, Deus prepara José. E Deus não apenas preparou esses atores humanos, Deus preparou também as circunstâncias, a ocasião e o local. Se vocês prestarem atenção aqui, fala que naquele tempo o imperador publicou um decreto dizendo assim: olha, todo mundo do Império Romano precisa se alistar, mas vocês precisam se alistar na cidade onde vocês nasceram. E se vocês lerem aqui, José estava em Nazaré, uma cidade lá da Galileia, mas ele precisou ir
ir se alistar. E Maria estava grávida. Veja que Deus está trabalhando nas circunstâncias, na ocasião. Usa um imperador pagão para publicar esse decreto. José teve que ir, foi obrigado a ir com Maria para Belém, para se alistar. E chega lá, como a gente viu aqui, né? Chegou o momento dela dar luz. E vocês conhecem a história, né? Eles procuram uma hospedaria, não tem, está tudo lotado, porque as pessoas foram lá para se alistar, aquela muvuca, aquele alvoroço todo. E eles só encontraram lugar aonde? Numa manjedoura. E Maria e José vão lá e nascem. Então veja que Deus preparou tudo, gente. Então nós temos que entender que o Natal na nossa vida precisa ser planejado, precisa ser preparado dia após dia. Porque Natal tem que ser todos os dias da nossa vida, mas precisa dessa preparação. E como eu disse aqui, se vocês perceberam que em todas essas etapas da preparação de Deus houve o mover do céu e a terra. Maria foi contemplada por um anjo que desceu do céu. José recebeu instrução do anjo. Deus trabalha lá no imperador para eles ir lá, porque Jesus tinha que nascer da cidade de Davi, que já tinha sido prometido no passado, lá em Belém, da tribo de Judá. Por isso que ele é o leão da tribo de Judá. E eu concluo essa parte dizendo que nós precisamos viver o Natal todos os dias, nos deixando ser movido pelo céu. A Bíblia fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É o Senhor que tem que dirigir a nossa vida para a gente ter uma vida melhor, para a gente chegar no final do ano e ter muito o que agradecer. Então o Natal começa com a preparação, e aqui nesse texto mostra também que além da preparação teve o acontecimento, não foi só a preparação, chegou, o Natal chegou. Do versículo 6 a 16 desse capítulo mostra isso, gente. E eu não vou ler todo, mas para vocês acompanharem comigo a minha linha de raciocínio, como é que foi o acontecimento, o evento do Natal, do nascimento de Jesus. Ali estava a união do céu e a terra, que deu origem a um novo ser, um ser divino e humano. Que história é essa, pastor? A união do céu e a terra dando origem a um novo ser divino. Por que, gente? Jesus nasceu da onde? Do ventre de Maria, ser humano. Mas ele não nasceu por vias normais de um relacionamento entre o homem e a mulher. José não teve contato com Maria enquanto ela não deu luz a Jesus. Ela foi fruto do Espírito Santo. Aquilo que estava no ventre de Maria, não é aquilo, né? Aquele ser veio lá do céu, obra de Deus. Por isso que Jesus é um ser inigualável, que ninguém vai chegar à estatura dele, além do conhecimento, além da vida exemplar. Ele conseguiu e consegue até hoje ter dentro de si a natureza totalmente divina e a natureza totalmente humana. Jesus foi e continua sendo ao mesmo tempo Deus e homem, coisa que ninguém consegue. Então é isso, é a união do céu e a terra. Deus seleciona um anjo para levar uma mensagem aos pastores de Belém. O texto diz aqui, o versículo 8, né? Havia pastores que estavam no campo próximos e durante a noite tomavam conta dos rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao lugar deles e ficaram atemorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então Deus seleciona um anjo para levar uma mensagem a quem? Aos seres humanos, pastores de Belém. Depois Deus seleciona esses pastores de Belém ao mesmo tempo para receber essa mensagem do anjo. Eles estavam lá. Veja que Deus quer que o Natal tenha a participação ativa de cada um de nós.
Mas nós temos que entender que essa participação ativa nossa precisa ter seleção e orientação do céu. Então Deus seleciona um anjo para levar mensagem aos pastores. Deus seleciona aqueles pastores para receber a mensagem do anjo. Veja que Deus não separou todo mundo, algumas pessoas. Porque você vai ver, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Das homens que Deus quer. Porque nem todo mundo quer ter intimidade com Deus. Deus se achega àqueles que querem. Deus escolhe esses pastores e eles prontamente obedecem. E agora o que acontece? O anjo orienta os pastores sobre a implicação do Natal. Veja que o anjo fala assim, olha, vão e vocês vão encontrar, versículo 12, isso será de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então, Deus orienta sobre a implicação do que é o Natal. A primeira implicação diz respeito ao céu, porque o versículo diz o seguinte aqui, ó, o versículo 14, veja o 13, ó, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, os anjos estão lá trazendo orientação para os pastores, ó, vai nascer o Salvador que é Cristo Senhor, vocês vão lá numa manjedoura, vocês vão encontrar uma mulher e um menino envolto em panos, é ele. Aí aparece agora, gente, uma milícia de anjos e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz da terra aos homens de boa vontade. Então, o anjo orienta, agora os pastores sobre as verdadeiras implicações do Natal, o que implica a palavra Natal, aquele evento. Primeira implicação diz respeito ao céu, glorificar a Deus, gente. E é por isso que eu introduzi isso dizendo, você realmente tem dado valor a Deus? Você deixaria a sua família em casa e falar assim, não? Pense a respeito, gente. Parece isso ilógico e irracional o que eu vou dizer. Chega alguém na sua casa, sua família fala assim, ó, fica aí que eu vou louvar a Deus. Isso, o pessoal não se importa comigo, né? A família vai pensar assim, né? Mas se você ficar lá e não vir, o que Deus iria pensar? Ah, eles não se importam comigo. Aí você que na sua mente se pastor, mas para servir a Deus eu não preciso ir na igreja. Eu posso estar louvando a Deus na minha casa, eu posso estar adorando a Deus na minha casa. Agora eu pergunto para você, está lá sua família reunida e você fala assim, eu não vou para a igreja, vou ficar com vocês. Mas você fica lá e realmente adora a Deus com a sua família? Você fala assim para a sua família, eu sirvo a Deus, vamos orar, Deus se preocupa com você, você é importante para Deus, você prega para a sua família? Pense nisso, você não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Então, a verdadeira implicação do Natal é lembrar que a prioridade é no céu. Glorificar a Deus, os anjos falam, glória a Deus nas alturas. E depois ele fala, paz entre os homens. A segunda implicação do Natal diz respeito à terra. E por isso que eu coloquei como título desse sermão, Natal é o encontro do céu e a terra. Primeira coisa, glorificar a Deus. E depois a terra. Promover paz entre os homens. Natal é momento de paz. Mas se a gente chegar em casa agora e ligar a televisão para assistir o Fantástico Noticiário, vocês vão ver lá. Guerra. Ucrânia, Rússia. Líbano, Israel. Várias guerras por aí. Porque os homens não estão com Deus no coração. Não estão vivendo em paz. Mas em meio a essa turbulência de guerra, nós precisamos deixar com que a paz de Deus inunde os nossos corações e transforme as guerras internas que nós temos. Nós guerreamos conosco mesmo, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, mas a paz de Deus precisa fazer parte da nossa mente, do nosso coração. E aí eu termino esse bloco dizendo que em todo o acontecimento que a gente viu aqui do Natal, do evento, houve a participação do céu e da terra. Mais uma vez, vem o anjo, fala com os pastores,
vem uma multidão de anjos, conversa com os pastores vão lá, encontram Maria e José. Está essa participação. É o enredo em que o céu trabalhando em conjunto com a terra. Então nós vimos a preparação do Natal, vimos o acontecimento do Natal, veremos agora quais são os efeitos do Natal à luz desse texto. Do versículo 17 a 40, nós podemos ver quais foram os efeitos do Natal. Primeiro efeito, os pastores foram anunciar o que ouviram e viram sobre Jesus. O versículo 17, depois de ver, contaram a todos os que fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Então eles foram contar. O primeiro efeito do Natal chama de proclamação, anunciação, é anunciar, é dizer o que aconteceu, é falar sobre Jesus. Eles não foram lá dizendo assim, olha, veja que interessante, os pastores não foram lá para as pessoas, olha que bênção, olha, Deus nos escolheu, os anjos falaram conosco, foi um anjo primeiro falou conosco, depois veio uma multidão de anjos. Não, eles foram, olha, realmente os anjos falaram conosco, mas o mais importante é que nós vimos que nasceu o Salvador na cidade de Davi, nós fomos testemunha, nós ouvimos e vimos com nossos próprios olhos. Tem uma música do Vencedores por Cristo que diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder. Salmo, livro de Salmo dizendo isso. Será que nós realmente estamos anunciando Jesus para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos? Estamos vivendo um período em que Jesus está às portas. E a própria Bíblia diz, porque Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas a gente fala sobre tudo, né? A gente conta o que foi da novela, o que foi dos gols, né? Aquelas coisas todas, a gente bate papo das redes sociais. Mas e de Jesus? O que nós estamos falando a respeito de Jesus? Os anjos correram e foram anunciar Jesus. Esse foi o primeiro efeito. O segundo efeito que a gente vê aqui, gente, é a coisa interessante que eu gosto, a gente passa despercebido. Quando está aqui no versículo 19, Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria guardava, gente, refletia em seu coração sobre aquele acontecimento. Será que nós estamos também guardando e refletindo na nossa mente, no nosso coração, tudo que nós temos aprendido na igreja? Na escola bíblica dominical, no sermão, tudo que nós temos descoberto na leitura da Bíblia, nós estamos refletindo e guardando no nosso coração? A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e ela é viva, ela é eficaz. O Salmo 119, gente, tem 176 versículos, é um acróstico. Se você prestar atenção, são 22 blocos de 8 versículos. Cada versículo corresponde à letra correspondente do alfabeto hebraico. Os primeiros 8 versículos seria a nossa letra A, começa tudo com Aleph. Mas o interessante é que a beleza desse Salmo 119 que é todinho sobre a palavra de Deus. E lá nós encontramos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus, nós temos que refletir e guardar. Assim como Maria guardava tudo aquilo que estava acontecendo, tudo para ela era surpresa, mas ela guardava e refletia. Não só guardava, refletia. Maria e José também, a gente pode ver aqui, que seguiram meticulosamente
todas as orientações recebidas por Deus. Se você ler aqui nesse bloco, você vai ver que primeiro dão um nome a ele, não porque escolheram, qual é o nome bonito que a gente vai dar? Vamos escolher aqui na lista telefônica, nem tinha naquele tempo, né? Vamos sortear? Não, escolheram o nome que hoje a gente vai falar, dão o nome de Jesus. Seguiram a risca que Jesus, o que eles tinham recebido do anjo. Depois, circuncidando o menino ao 8º dia, segundo a lei de Moisés, levam lá para ser circuncidado. Depois apresenta o menino no templo. E olha, eu gosto do versículo 39. Veja o que diz o versículo 39. Olha que preciosidade. O 39 diz, depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua cidade de Nazaré, na Galiléia. Depois de terem feito tudo meticulosamente, José e Maria fizeram tudo de acordo com o que receberam. Nós temos levado a sério a palavra de Deus, gente? Nós temos guardado no coração, refletido e praticado isso meticulosamente. Eles fizeram isso, gente. E olha aqui outra coisa interessante aqui, nesse efeito do Natal, que houve a participação do Espírito Santo, gente. Coisa que os outros evangelhos não dizem. Mas se você prestar atenção aqui, vai falar sobre a apresentação de Jesus no templo, sobre um homem chamado Simeão. O texto diz, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha que coisa bonita, Lucas faz questão de dizer isso, gente. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E versículo 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeriam conforme o costume da lei, Simão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista para todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Lucas faz questão de mostrar que no Natal também estava a participação do Espírito Santo trabalhando na vida do homem. E outra coisa que a gente vê aqui também, além dessa participação de Simão, houve a participação de uma mulher profetisa. Veja o que acontece aqui mais à frente, né? Versículo 35 e 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Ficou casada há 7 anos, morreu, ficou viúva 84 anos. É isso? Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando, orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O que eu quero mostrar com isso, gente, né? Vou chegar lá. Mas presta atenção também que a gente percebe que tudo isso nos mostra que Natal, mais uma vez, é um encontro com o céu, onde todos os atores participam. Primeiro o céu, o Pai, que é Deus, o Filho, que agora é o menino Jesus, e o Espírito Santo está lá. Os anjos, veja que coisa bonita. É isso que eu quero que vocês entendam, a beleza do Natal, gente. É a participação do céu e da terra. Em tudo a gente vê aqui o céu participando com a terra. Está lá o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o exército de anjos. E da parte da terra, nós temos José, Maria, os pastores de Belém, agora um homem chamado Simeão e uma mulher profetisa chamada Ana. E o que eu quero dizer com isso, gente? Deus mostra que o Evangelho, ele se importa com todo qualquer ser humano.
Naquele tempo a mulher não tinha a preeminência que tem hoje, a mulher não era nem contada. Mas Deus fez questão de usar uma mulher que tinha um ofício, profetisa, para participar desse momento maravilhoso. Outra coisa interessante que a gente vê aqui, na profecia de Simeão, ele diz aqui no versículo 32, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O evangelho não era só para o povo judeu, era para todo mundo. Então vamos ver essa participação maravilhosa. E a gente chega quase no final mostrando a continuidade do Natal. Vimos a preparação, o acontecimento, os efeitos e a continuidade. Para mostrar que Lucas fala assim, acabou não, o Natal continua. E como continuou? Do versículo 40 ao versículo 52 a gente olha isso. Sobre a graça de Deus, Jesus continua crescendo e se fortalecendo dentro de nós. Ele precisa crescer e se fortalecer dentro de nós. Se você prestar atenção, aqui no versículo 40, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Então o Natal tem que fazer parte da nossa vida os 366 dias do ano, porque tem dia, tem ano e tem 29 de fevereiro, né? Então, olha, sob a graça de Deus, Jesus deve continuar crescendo e se fortalecendo dentro de cada um de nós. Outra coisa interessante, devemos continuar seguindo as orientações de Deus. A gente vê aqui, que eles continuaram seguindo as orientações de Deus. Versículo 41. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. E mais à frente a gente vê que eles vão lá comemorar e Jesus, fica lá conversando com os doutores. Então, José e Maria continuam essa peregrinação obedecendo. Então, o Natal deve fazer parte da nossa vida todos os dias, seguindo as orientações de Deus. E devemos priorizar os momentos de aprendizado no templo do Senhor. Porque aqui, olha, presta atenção, no versículo 46. Depois de 3 dias encontraram Jesus no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficaram maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você não fez isso? Seu pai e eu estamos aflitos à sua procura. Olha a resposta. Porque vocês estão me procurando, não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Jesus priorizando a casa de Deus. E aí, aquilo que eu falei no começo, será que realmente nós estamos priorizando esses momentos que a gente tem durante a semana na igreja? Eu sempre falo, o que nós estamos oferecendo para Deus? Nós temos 1 hora de culto quarta-feira aqui, nós temos 1 hora de escola bíblica dominical no domingo, e nós temos 1h30 de culto no domingo à noite. Ou seja, nós temos aqui 2, 3 horas e meia que a gente oferece para Deus por semana. E tem gente que não vem na quarta, não vem na escola dominical, só vem no domingo. Tem gente que não vem todo domingo. O que nós estamos oferecendo a Deus? Jesus estava priorizando lá. E eu termino dizendo que nós devemos continuar no processo de crescimento integral diante de Deus e dos homens. Porque o texto termina no versículo 52, que eu acho uma forma maravilhosa. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus nascia em sabedoria e em estatura, em conhecimento e graça. Deus quer que nós cresçamos de forma integral, gente. As nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa espiritualidade. Jesus ia crescendo como menino, se tornando adulto, mas as suas emoções, o seu espírito, os seus sentimentos, tudo ali
crescendo em igualdade. E nós devemos priorizar. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite sobre Natal. Natal, o encontro do céu e da terra. Que esse capítulo 2 de Lucas nos sirva de desafio, motivação, estímulo para que a gente viva Natal 365 ou 366 dias por ano. Lembrando que sem céu não há Natal, sem terra não há Natal. O Natal é o encontro do céu e da terra. Oremos. Obrigado, Deus, por esse momento de reflexão, de revisão do que é realmente o Natal, para a gente lembrar do que o Senhor fez e continua fazendo, e que isso nos sirva mais uma vez de desafio, estímulo e motivação para vivermos esse espírito natalino todos os dias, priorizando a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente.